Olá, irmãos e irmãs, paz e saúde em Cristo. Hoje é dia de catequese aqui no nosso canal no YouTube. Continuamos com as catequeses do Papa Francisco, inspiradas no Sínodo da Família. No dia 7 de outubro de 2015, o Papa Francisco concedeu uma catequese, lembrando que o Sínodo da Família havia começado. De fato, o Sínodo sobre a Família, o Sínodo dos Bispos, aconteceu no Vaticano entre os dias 4 e 25 de outubro de 2015. Então, o Papa inicia esta catequese do dia 7 de outubro fazendo alusão a esta realidade. Diz o Papa já no início da catequese. Há poucos dias começou o Sínodo dos Bispos sobre o tema a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. E aí esclarece o Papa Francisco. Neste período, ou seja, no período em que o Sínodo se realizou, as catequeses serão reflexões inspiradas por alguns aspectos da relação que existe entre a Igreja e a família, com o horizonte aberto para o bem de toda a comunidade humana. Então, nestes dias nos quais aconteceu o Sínodo dos Bispos sobre a família, as catequeses que o Papa proferiu sobre o tema da família, elas se centraram, colocaram ênfase nesta temática muito específica, a relação entre a família e a Igreja e como esta relação impacta, como esta relação influencia, como esta relação pode lançar luzes sobre toda a sociedade humana. E já no início dessa catequese, o Papa ele esclarece, na verdade, afirma que as diversas dimensões da vida humana necessitam daquilo que o Papa Francisco chama de injeção de espírito familiar. As diversas dimensões da vida humana necessitam dessa injeção de espírito familiar. E esclarece o Papa, de fato, o estilo das relações humanas fora da família. Que relações são essas? As relações civis, econômicas, jurídicas, profissionais, nos órgãos, nos fóruns, nas diversas instituições da cidadania. Muitas vezes, diz o Papa, este relacionamento ele se apresenta muito racional, muito formal, organizado. Não que isso seja ruim, mas muitas vezes, continua o Papa Francisco, estas características revelam uma desidratação destes relacionamentos, tornando-os muito áridos, anônimos, quase como se eles não fossem interpessoais. E eu quero acreditar que todos nós já percebemos isso, né? Quando vamos a alguma repartição pública, em algum banco, até mesmo nos estabelecimentos comerciais, a coisa se torna tão burocrática, tão formal, tão operacional, que até parece que não são pessoas que estão se relacionando, mas máquinas, não é? Enfim, então o Papa ele chama a atenção para a necessidade de que essas relações precisam, então, ser revestidas, né, deste espírito próprio da vida das famílias. Continua o Papa, né? A família abre, então, à sociedade uma perspectiva mais humana. A ideia, o desejo do Papa
é de humanizar de fato todos aqueles relacionamentos aos quais ele se referia, que ele nominava, e que no sentir do Papa, e tenho certeza no nosso sentir também, muitas vezes estão desumanizados, né? São áridos, não é? Frios, formais, operacionais, anônimos. E o Papa explica como isso é possível. Isso é possível porque a família introduz nesta necessidade de vínculos nos relacionamentos, estes vínculos que são marcados pela fidelidade, pela sinceridade, pela confiança, pela cooperação mútua, pelo respeito. A família encoraja a programar um mundo que seja mais habitável e a acreditar nos relacionamentos, a ter confiança no outro, até mesmo nas condições mais difíceis. Na família se ensina e se aprende a honrar a palavra que foi dada, o respeito pelas pessoas na sua individualidade, a partilha dos limites pessoais e dos outros. De fato, em nossas famílias, nós aprendemos, né, todas essas realidades. Os relacionamentos são diferenciados, diríamos assim, não é? São relacionamentos mais interpessoais. A vida da família impõe, obriga a estes relacionamentos diferenciados. Do contrário, a família não existe. Aqui, inclusive, o Papa Francisco nos oferece de maneira indireta um critério para avaliarmos a qualidade dos relacionamentos familiares. Quando eles estão demasiadamente formais, áridos, anônimos, operacionais, né, funcionais. As pessoas dentro da família deixam de ser pessoas para se tornarem funções. Quando isso está acontecendo, talvez a família esteja aparecendo mais como uma empresa, como uma organização, do que com uma família de fato. Até mesmo estas famílias precisam de uma injeção do espírito familiar a qual se referia o Papa Francisco. Quem pratica todas essas atitudes elencadas pelo Papa, as pratica dentro da família e também fora dela, porque assimilou este espírito familiar. E é bonito perceber, é animador perceber que muitas vezes nós encontramos, mesmo nas empresas, nos hospitais, nos bancos, até mesmo nas igrejas, pessoas que, muito embora estejam com a sua vida profissional, com a sua vida ministerial, intrinsecamente ligada a estas instituições, mesmo assim são pessoas nas quais a gente percebe uma familiaridade muito grande, são pessoas diferenciadas. É tão bom, por exemplo, quando a gente chega num estabelecimento comercial e encontra um atendente que presta o seu serviço desse modo diferenciado, quando a gente chega num banco, num hospital, quando isso acontece numa repartição pública, então a gente até se admira, né? Meu Deus do céu, fulano lá me atendeu tão bem. O que o Papa está dizendo é que esta diferenciação, certamente, ela tem como origem a vida da família. De novo, diz o Papa, quem pratica estas atitudes assimilou-as a partir do espírito familiar. E é justamente por isso que o Papa acredita que este espírito familiar é capaz, pode e deve influenciar todas as outras dimensões dos relacionamentos humanos. No entanto, continua o Papa Francisco, mesmo que toda a sociedade, mesmo que toda a civilização esteja consciente disso, desse benefício que o espírito familiar pode gerar em toda a sociedade, mesmo assim, diz o Papa, não se dá à família o devido peso nas organizações políticas, econômicas e em algumas outras dimensões da sociedade dos nossos tempos.
uma sociedade ou uma civilização que parece que teima em ser incapaz de aprender com estas lições da vida da família. Parece recusar o tempo todo este espírito familiar. Continua o Papa. Com toda a sua ciência e técnica, nossa sociedade moderna ainda não é capaz de traduzir estes conhecimentos, estes valores, esse espírito familiar em formas melhores de convivência civil. É como se nós encontrássemos na sociedade um bando de filho de chocadeira, não é? Gente que parece que não teve família. E estas realidades, estas pessoas, nós as encontramos, as características destas pessoas se fazem perceber na vida da sociedade que, diz o Papa, né, parece ser uma sociedade cada vez mais encalhada numa burocracia alheia aos vínculos humanos fundamentais. E até mesmo os costumes sociais, as práticas políticas apresentam sinais de degradação, agressividade, vulgaridade, desprezo. Nossa, o Papa falando aqui da classe política, como nós percebemos isso no nosso país atualmente, não é? Lideranças políticas que parece que nunca tiveram família. Esse espírito familiar parece que não conseguiu impregnar nessas pessoas. Diga-se isso também de algumas lideranças religiosas, né? Padres, bispos, pastores. Parece que não tiveram mãe, não tiveram pai. Só sabem dar coice, né? Gente dura, né? Rígida. Pessoas fechadas, incapazes de gestos de sensibilidade, de carinho, de afeto, de compaixão. Então é uma sociedade que, insisto naquilo que o Papa diz, que parece incapaz de aprender com os valores da família. É como se essas pessoas rejeitassem aquilo que receberam dentro de casa, se é que receberam. E se infelizmente não receberam, isto é mais um sinal infeliz, né, da desagregação das famílias e ao mesmo tempo apresenta de novo a necessidade, a urgência da reconstrução, da restauração das famílias, da proteção, do incentivo à vida das famílias, que as famílias sejam famílias de fato. Depois avança o Papa dizendo que nesse sentido a Igreja deve ser a primeira a aprender. A Igreja precisa aprender com estas lições da família. Diz o Papa, o espírito familiar é uma carta constitucional para a Igreja. Assim o cristianismo deve parecer e ser de fato. O cristianismo deve parecer uma família. E para ilustrar ou fundamentar esta afirmação, o Papa Francisco recorre à Santa Palavra de Deus, recordando uma afirmação de São Paulo Apóstolo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 17 e seguintes. De fato, diz Paulo, né? Afirma Paulo: vós que estáveis longe, já não sois mais hóspedes, nem peregrinos, nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos. Sois membros da família de Deus. É o que afirma São Paulo a respeito dos cristãos. Vós sois membros da família de Deus. E aí conclui o Papa este parágrafo. A Igreja é e deve ser, portanto, a família de Deus. Uma definição bonita para a Igreja. A Igreja deve ser a família de Deus. E todos dentro da Igreja deveriam se sentir
como membros de uma família. Esta é, pois, uma reflexão que nos questiona as nossas comunidades paroquiais, questiona a organização das nossas paróquias. Será que todos os membros de nossas comunidades, todos os membros de nossas paróquias, os membros da igreja, se sentem de fato como membros de uma família? Uma pergunta muito oportuna. As famílias, dentro desta missão maior da igreja, de aprender com este espírito familiar, com estas lições da família, as famílias cristãs têm uma missão, qual seja a de serem como redes que de fato sejam capazes de seduzir, não é bem a palavra, de fascinar, né? Jesus Cristo chama Pedro a ser pescador de homens. O Papa, na catequese, a usar de outras redes para atrair, para fascinar, repito, as pessoas pelo projeto de Jesus. E as famílias, diz o Papa, não é, são uma das redes mais importantes para esta missão da igreja. As famílias são redes qualificadas neste sentido. E não são redes que aprisionam. Pelo contrário, as redes que as famílias lançam na sociedade e no mundo são redes que libertam das águas negativas do abandono e da indiferença, que afogam muitos seres humanos no mar da solidão e desta mesma indiferença. É bonita a interpretação que o Papa Francisco faz deste evangelho, do chamamento da vocação de Pedro. Porque muitas vezes a igreja interpreta este evangelho como sendo dirigido àqueles que vão assumir as ordens sagradas, não é? As missões mais clericais, né? As funções clericais na vida da igreja. O Papa Francisco aplica a vocação de Pedro à vocação das famílias, não apenas dos padres, os bispos, os diáconos, os religiosos, mas também as famílias são chamadas a serem pescadores de homens, né? de outros filhos e filhas de Deus que se aproximem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser pescador de homens não é, portanto, missão exclusiva dos ministros ordenados, mas é missão de toda a igreja, de novo, né, segundo essa interpretação que o Papa Francisco faz deste evangelho. E é uma interpretação muito bonita, permitam-me dizer, é uma interpretação extremamente inspiradora para a nossa missão na vida da igreja. E aí o Papa conclui convidando para uma oração, né, que nos dias do sínodo, e agora que nós estamos, né, em 2021, o sínodo foi em 2015, mas que nós também, inspirados pelo sínodo das famílias, possamos rezar para que a igreja abandone, diz o Papa, aquelas velhas redes que não mais seduzem ninguém, que não mais fascinam ninguém pela proposta de Cristo, que possamos, diz o Papa, voltar a pescar com a confiança na palavra de Jesus. Oremos intensamente por isso, convida o Papa Francisco. Até porque, conclui o Santo Padre, Cristo nos prometeu e nos encoraja, dizendo que, se nem os pais, que são maus, deixam de dar o pão aos filhos que têm fome, quando estes lhes pedem, muito menos Deus deixará de infundir o Espírito Santo naqueles e naquelas que, mesmo imperfeitos como são, lhe pedirem com insistência apaixonada. Peçamos, portanto, o Espírito Santo de Deus para encorajar toda a igreja, para encorajar as nossas famílias a
primeiro renovarmos este espírito familiar dentro de nossas casas. E depois, com a força do Espírito que pedimos, levarmos este espírito, darmos esta injeção do espírito familiar em todos os lugares, em todas as dimensões da nossa vida, para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais familiar, que as pessoas se tratem com mais familiaridade e que não apenas a igreja, mas que toda a humanidade se torne verdadeiramente uma família de Deus. Assim, muito obrigado por me acompanharem, por ouvirem estas reflexões inspiradas nas palavras do Papa Francisco. Que Deus possa, na sua graça, fazer com que muitos frutos sejam produzidos na vida e na família de cada uma de vocês. E eu os aguardo na próxima oportunidade, se Deus quiser. Até mais.